Amados irmãos, amadas irmãs, é com grande alegria, portanto, que anunciamos o Evangelho da salvação, a boa nova que a palavra de Deus traz, transmite para cada um de nós a confiança, a certeza de que Deus, em momento algum, nos abandona. Ele é o pastor, como reza hoje o Salmo, que nos conduz. E se Ele nos conduz, se Ele é o pastor de nossas vidas, a quem entregamos nossa vida a Ele, nenhum bem nos faltará. Nada, absolutamente nada, virá a faltar a cada um de nós. E podemos colocar a nossa confiança, a nossa certeza nele, porque Ele diz a verdade, Sua palavra é a verdade. E hoje nós percebemos que Jesus se manifesta como a luz que veio iluminar as trevas. Aqueles que dizem enxergar, mas na realidade, sem Jesus, não enxergam nada. Muitas vezes endurecem seu coração perante a palavra do Cristo, Salvador, Libertador. Só que para isso, caríssimo irmão e irmã, é necessário ter uma coisa bem presente naquilo que a primeira leitura fala: humildade, simplicidade e obediência. Eram esses três requisitos que Deus encontrou de bom no coração de Davi. Ainda tão jovem, tão simples pastor, que muitas vezes o pai nem sequer lembrava dele, no entanto era o escolhido de Deus. Samuel achava que Deus teria escolhido um outro filho de Jessé, mas escolheu o mais simples, o mais franzino, o mais sem aparência, exatamente para ser o rei de Israel e trazer a bênção, a unção, o óleo que ungia e que consagrava, ainda como jovem, ainda como adolescente, Davi, e o fazia diferente de todos os outros homens daquela terra. Ele era consagrado verdadeiramente, e desde o ventre de sua mãe assim o foi, para ser eleito o servo de Deus, na obediência à vontade do Senhor, na simplicidade que Deus gosta. Há outros textos, dos quais, falando sobre Davi, diz que Davi foi o homem que agradou a Deus, o homem segundo o coração de Deus, fazendo a sua vontade. Vejam então, amados irmãos, é a estes que Deus se revela, é a estes que Deus, nosso Pai, enviou Jesus, para ser luz, para iluminar. Pensamos nesse tempo de quaresma, o nosso coração bastante humilde e simples, para entendermos os mistérios de Deus, que muitas vezes está oculto à maioria de pessoas, que com o coração como pedra, não absorvem, não recebem, não acolhem a palavra do Senhor. A palavra que vem exatamente para curar a nossa cegueira. E bastaria uma palavra e nós ficaríamos curados. E muitas vezes isso não acontece. Não por culpa de Deus. Deus verdadeiramente tem o prazer em abençoar a todos. O profeta Ezequiel vai dizer: Ele não tem prazer na morte do pecador, mas que se converta e viva. Portanto, Deus tem um plano maravilhoso para exercer, para executar, para manifestar na tua vida. Hoje nós podemos nos colocar diante de Deus, diante desta leitura, pedindo: Senhor, eu quero a humildade e a simplicidade,
para que também a mim o Senhor manifeste a sua unção, a sua graça benevolente, que me escolhe, e que por me escolher, me tira da cegueira, me tira daquilo que cria obstáculo para que eu possa enxergar, ouvir e falar, manifestando Jesus Cristo aos outros, da mesma forma como Ele foi manifestado na minha vida. Amados irmãos e irmãs, não podemos ficar calados diante desta verdade. Somos sinais de Deus neste mundo, como Cristo disse: eu sou a luz do mundo, e que veio dar vista àqueles que se consideram cegos, necessitados. Ele quer fazer isso com você e comigo. Neste domingo, Ele quer abrir as nossas vistas, Ele quer nos dar a capacidade de enxergar o que está por vir. E é lógico, sem sombra de dúvida, é a Páscoa. Terminados os exercícios quaresmais, penitenciais, queremos enxergar o Cristo vivo e ressuscitado, mas que esta ressurreição ou Páscoa, passagem, possa acontecer também com a nossa vida, com a nossa história. Jesus quer fazer a diferença na minha e na tua vida. E como aquele cego que estava no templo e teve a oportunidade de receber de uma maneira tão simples a cura da sua cegueira, Deus também quer curar a nossa cegueira, quer tirar a estranheza, a dificuldade que temos de ver nos acontecimentos a mão de Deus agindo. Sim, porque Ele age como Ele quer. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. É um Deus que manda, é um Deus que não precisa de conselheiros. Ele é sábio, Ele é todo entendido, e Ele sabe muito bem o que faz. Por isso, Jesus, luz do mundo, que veio para quebrar a cegueira daquele cego naquele tempo, quer quebrar também a nossa cegueira e desfazer toda a nossa incapacidade de enxergar as maravilhas de Deus acontecendo em nossa volta. Preste bastante atenção nas coisas que acontecem, às vezes duras, difíceis, como estamos vivendo neste tempo de pandemia, onde a maioria de nós deve ficar isolado, inclusive até nem vir à igreja, não importa, Deus está aí com você, na sua casa, te animando, te fortalecendo, sabendo o que você está vivendo e te mandando uma palavra de coragem, de fé e destemor, para romper os obstáculos, que muitas vezes na nossa imaginação ficam indagando, questionando, e até quem sabe duvidando, onde está Deus nesta hora? Não esqueça, o Senhor está presente, quando menos esperarmos, a manifestação e libertação de Deus chega. Nós podemos apressá-la, Padre? Sim, com a nossa humildade. Então, para você, eu destaco a humildade de Davi, a simplicidade em que se achava, aquela pessoa que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Era tão simples, tão pequena, tão humilde, que muitas vezes passava despercebido. O nosso Jesus muitas vezes passa despercebido a muita gente. Quantos de nós tocamos no Jesus no nosso dia a dia, nos nossos vais e vens? Mas se você não o fez, faça agora. Aproveita essa aproximação da Páscoa, este tempo que ainda temos de Quaresma,
e se aproxime do Senhor. Coloque a mão no teu coração e pede esta graça. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver, quero sair da minha cegueira, da minha incapacidade de te reconhecer e te ver nos sinais que acontecem, mesmo os sinais tão duros, tão difíceis, não só para mim, mas para a humanidade inteira. Deus está vindo agora em nosso socorro, tirando toda a nossa ansiedade, nosso temor, e muitas vezes a nossa revelia, a nossa rebeldia, a nossa revolta. Senhor, eu quero aceitar a tua santa vontade e o plano perfeito de amor que eu tenho a certeza o Senhor tem para cada um de nós, porque tua palavra é a verdade. E hoje o Senhor se revela no Evangelho, na Escritura, que és verdadeiramente a luz que veio iluminar todo aquele que jaz na cegueira. Eu quero ser iluminado, eu quero ser ungido, eu quero sentir a tua graça penetrando no mais profundo do meu ser e trazendo toda a consciência de que em meio à multidão, eu, você e tantos somos escolhidos, e portanto o Senhor está conosco, tanto de dia como de noite, tanto nas horas fáceis como nas horas difíceis. Agradeça a Deus e obtenha de Deus agora um toque, uma graça, um amor, e só Jesus pode transmitir, porque Ele conhece o teu coração e sabe o que Ele está passando e atravessando. Que Deus venha em teu socorro, e eu como sacerdote peço ao Senhor que toque verdadeiramente seu coração e sua vida, e a sua família, trazendo paz e alegria, e também muita saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.